Eu queria partilhar com vocês uma história fantástica de um encontro com o Espírito Santo. Uma história fantástica de alguém que não tinha nada a ver com a fé. Na realidade, que odiava a fé, mas que foi tocado pela graça do Espírito Santo e hoje é sacerdote. Você vai conhecer nessa primeira imagem o padre Juan José Martínez Tur. Esse do meio aí, com a barba grande, é o padre, a gente vai chamar ele de padre João José. No nome em português, ele é da diocese de Almeria, na Espanha. E a história dele começa quando ele tinha uns 6 aninhos. Claro, a história dele começa na barriga da mãe, mas a história dele, para nós, começa quando ele tinha uns 6 aninhos. Ele ficava na varanda, observando as pessoas que iam passar. Quando ele via que alguém ia para a igreja, ele, da varanda dele, cuspia nessas pessoas. Ele zombava da fé aos 6 aninhos de idade, porque ele foi criado por seus pais que eram completamente indiferentes à fé. Mas no caso dele, ele não sabe explicar porquê bem, mas ele tinha não somente uma indiferença, mas ele tinha até uma raiva, uma ira com relação àqueles que queriam ir para a igreja, que proclamavam a fé, e ele ia lá para zombar dessas pessoas na varanda e cuspia nelas. O tempo foi passando, quando ele tinha 8 ou 9 aninhos, ele lá na escola, na época em que ele estava estudando, foi colocada à disposição da escolha dos meninos se eles queriam estudar ética ou religião. A religião tinha deixado de ser obrigatória e passou a ser escolhida ou o estudo de ética ou o estudo de religião. Ele escolheu a ética e ele tinha um poder de convencer os outros meninos que depois, já no ano seguinte, depois dele tanto falar sobre isso, nenhum coleguinha dele mais se matriculou na religião e todos se matricularam na ética. Uma coisa muito forte que havia nesse menino. E ele zombava daqueles que tinham fé. E ele conta que quando ele chegou aos 15 anos de idade, uns amigos convidaram a ele para poder participar de um encontro da Renovação Carismática Católica lá na Espanha, na cidade onde ele vivia, bem pertinho de Almeria. E ele disse que não ia, que aquilo era besteira, que ele achava era graça e começava a rir daquelas pessoas. De tanto eles insistiram, numa quinta-feira ele foi. E ele chegou lá e, primeira coisa, ele disse que foi lá para rir das pessoas. E ele achava graça de todas aquelas pessoas e ria delas, mas aconteceu uma coisa que chamou a atenção dele. Ele viu que todas as pessoas chegavam e olharam para uma caixa dourada. E ele ficou impressionado porque as pessoas olhavam lá e ele sabia o que era. Ele adivinhou. Sabe o que ele achava que era? Achava que era o lugar onde o sacerdote guardava o dinheiro da paróquia. Ele achava que era lá porque ele dizia, já desde a sua infância, que a igreja era um lugar onde as pessoas iam e os padres enganavam as pessoas para poder ficar com o dinheiro delas. Ele sabia que lá era o lugar onde guardava o dinheiro. Mas ele, insistindo, seus amigos insistiram, e na quinta-feira seguinte ele foi lá de novo, e ele foi lá de novo, e foi lá de novo. E aí o que aconteceu? Ele começou a se deixar tocar pela graça do Senhor. Ele começou a se deixar inflamar pelo amor de Deus, e conta ele assim: aos poucos o amor de Deus foi entrando no meu coração. Eu tinha 15 anos então e comecei a cantar na missa. O que me obrigava a participar da missa aos sábados. Foi pela música que ele foi atraído. São muitos jovens que são atraídos pela música e começam a ajudar no ministério de música e depois já se veem envolvidos pela graça do Senhor. Não é? E ele estava lá, ele gostava até de ficar na frente do sacrário, e aos poucos, diz ele foi percebendo que Deus existia e que o amava. E o grupo da renovação, de quem ele tanto zombava, começou a ajudá-lo muito nesse caminho de descoberta do amor de Deus. E aí ele fala, olha, meus olhos começaram a abrir e eu vi que Deus não era uma lenda, não estava distante de mim. Não era um conto para os fracos, mas que ele existia, me apoiava e me guiava. Eu senti que ele me amava tanto que me queria para ele e me chamava para algo mais, conta ele. E ele conta que quando criancinha, ele tinha até feito
o batismo e a primeira comunhão para agradar os avós dele, mas ele nunca tinha tido um relacionamento com Deus. Mas depois dessa volta para a igreja aos 15 anos de idade, ele começou, volta, bem dizer, depois da sua primeira comunhão, mas ele nunca tinha mesmo mergulhado na fé. Ele começou a se envolver na preparação para a crisma. E a crisma foi o ponto mais forte de mudança da vida dele. Ele recebeu o sacramento da crisma e naquele dia ele disse ao Senhor, no dia da crisma, sou teu para aquilo que tu precisares de mim. Numa celebração forte e especial na crisma, ele recebeu essa graça de se colocar disponível para Deus. E ele conta, eu vivi um momento único na minha vida ao receber o Espírito Santo e confiar no Senhor. Naquela hora, ele estava se colocando à disposição de Deus. E com o passar do tempo, ele decidiu ser sacerdote. E num sábado à tarde, aos 17 anos, depois de decidir e falar com o padre, ele sabia que ele tinha que enfrentar. E foi falar com o pai dele. Chegou com 17 anos e falou com o pai dele que ele tinha decidido ser sacerdote e foi pedir ao pai para entrar no seminário. Qual foi a resposta do pai? O pai foi e o espancou. Espancou até sair muito sangue. Bateu e ele disse ao pai, você vai ser sacerdote somente passando por cima do meu cadáver. Foi a palavra do pai dele. E ele fala que foi muito difícil para os pais dele entenderem aquilo, porque tinham feito muitos planos, ele era o primeiro aluno da sala, tinham feito muitos planos para que ele fizesse muitas outras coisas, e o pai dele até propôs de pagar uma universidade nos Estados Unidos para que ele fizesse um curso, mas ele não ia dar nenhum dinheiro para que ele entrasse no seminário. E, naquela altura, o padre Juan, sabendo que a graça de Deus é poderosa e pode mudar até o profundo dos corações, continuou rezando, clamando no Espírito Santo, para que a graça acontecesse e se matriculou num curso de educação lá na universidade, perto da casa dele. Já há alguns anos, estudando na universidade, um dia, a sua mãe veio contar para ele, olha, depois de tanto tempo eu falei com seu pai e ele abrandou o coração e disse que dá a permissão para que você entre no seminário. Naquele momento, ele disse, olha, eu sei que Deus está comigo, e se emocionou muito, e ele foi correndo lá para poder avisar o pároco dele, de emoção, de alegria. Ele estava lá muito, muito feliz, e ele falou com o pároco dele, eu sabia que o meu pai iria se dobrar, porque enquanto isso, o pai dele tinha ameaçado denunciar o pároco para a polícia, de tanta coisa que ele estava achando que o padre estava fazendo com o filho dele, não era nada disso, era um trabalho do Espírito Santo. E ele ameaçou, mas aí ele dizia, meu pai tinha muita força, mas o Senhor Jesus é mais forte, e segurou o meu pai. E aí ele contando e chorando nos braços do sacerdote, e muito feliz, ele entrou no ano de 2000, lá no seminário de Almeria, e em 2006 ele foi ordenado sacerdote para a glória de Deus. E ele conta que 2 anos depois ele teve a graça de, no leito de morte, dar o sacramento da unção dos enfermos para o seu pai, que morreu reconciliado com Deus, mesmo ele sendo tão refratário, tão distante, tão contrário à fé do seu filho, no final ele se deixou vencer pela graça do Espírito Santo. Você vê como o Espírito Santo pode transformar corações, como o Espírito Santo pode fazer graças. Ele quis lá, e aí ele conta aqui no final, eu não queria de jeito nenhum. Isso o pai que participou da cerimônia de ordenação estava esquecendo. Na celebração ele disse, né? Ele não queria de jeito nenhum que ele fosse sacerdote, mas ele me via feliz e por causa disso ele teve que aceitar, por causa da felicidade do filho. Depois ele fala, contando, partilhando para as pessoas que falam com ele, quando chegam para conversar e falam assim, Padre Juan, eu não acredito em Deus. E aí o Padre Juan diz, eu também respondo que eu não acreditava nele, mas eu estava errado, porque eu descobri a verdadeira felicidade que Jesus me deu. Se você não é feliz, peça ao Senhor que te ajude, porque só Ele vai te dar a felicidade. Então a gente vê a experiência do Espírito Santo, como essa experiência é transformadora, como a experiência do Espírito Santo muda o nosso coração,
como a experiência do Espírito Santo pode transformar. Olha aqui o que ele disse. Deixa eu pegar de novo aqui. Ele vai te dar a necessidade, ele vai te dar a graça que você mais necessita e a felicidade que o teu coração necessita. Ele vai te dar essa felicidade imensa, essa felicidade suprema que só existe em Deus quando a gente está cheio, repleto do Espírito Santo. Por isso, Deus pode, e pode mesmo, fazer um milagre na sua vida e na vida daqueles que estão junto com você e naqueles pelos quais você reza. Você acredita que o Senhor pode fazer um milagre de transformação do coração, como Ele fez no Padre Juan e no seu pai? Como Ele fez na vida de tantas pessoas que se transformaram, como Ele fez também quando a gente era jovem, na minha vida, na vida do irmão Luiz Maria, quando a gente experimentou também o poder e a força do Espírito Santo que podem transformar o nosso coração